Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público tanto presente às galerias da Assembleia Legislativa de São Paulo, quanto também o público que nos acompanha, certamente com uma alta audiência pela TV Assembleia, pelo site da TV Assembleia. Eu queria começar, deputado Barba, nosso líder, dizendo que a idiotice é uma coisa que sempre houve no mundo. A imbecilidade sempre houve, mas eu nunca vi o grande problema da imbecilidade, da burrice e da ignorância é quando ela assume postos de comando e representação nos parlamentos. Você sabe, eu gostaria, deputada Bebel, de dizer que eu sempre desconfio de autoridades que falam grosso com pessoas mais fracas e falam fininho com quem tem poder. Queria dizer a Vossa Excelência, presidente Cauê Macris, que se Vossa Excelência desse a mesmo tipo de ordem para a Polícia Militar, para silenciar os manifestantes, se desse para proteger essa casa, não teria tido assalto no banco da Assembleia. Não teria. Eu não entendo qual é a graça. Qual é a graça de uma casa? Qual é o objetivo de uma casa parlamentar? Território do debate. Campo da troca de ideias, da divergência, da construção. Qual é a graça? Se nesse lugar não pudesse ouvir a voz das pessoas que nos trazem até aqui. Hoje, 24 horas após essa casa ter aprovado a primeira versão a primeira vez. Pessoal, eu gostaria 24 horas depois da Assembleia ter aprovado em primeira discussão, em primeiro turno, a votação da reforma da Previdência do governador Dória, é hora da reflexão. Por que o legislador criou, deputada Érica, o primeiro e o segundo turno de votação em alguns projetos de lei, principalmente na reforma, nas votações de emenda constitucional? Criou exatamente para que entre um e outro você possa raciocinar sobre o que está sendo feito, você possa pensar um pouco, você possa se aconselhar com quem você acha que deve se aconselhar. E é o que eu espero que os deputados tenham feito, as deputadas, nas últimas 24 horas. Tenham ouvido, não o comando das polícias militares, mas tenham ouvido os policiais que trabalham nos municípios, nos 645 municípios do Estado. Eu espero que tenham ouvido não apenas os apelos do governador do Estado e do secretário da Educação, mas tenham ouvido centenas de milhares de professores da ativa e inativos também desse Estado. Que tenham ouvido as pessoas que trabalham nos hospitais públicos de São Paulo há tanto tempo. Porque se ouviram, eles vão se dar conta do tamanho da injustiça que se desenha nessa casa. Aqui, entre tanta bobagem que se falou que nós temos um ministro da Educação que é isso e aquilo. Primeiro, para esse ministro se fazer minimamente respeitar, o dia que ele aprender a falar, a escrever a palavra interessante com 2 S e não com C cedilha, nós vamos começar a dar valor para alguma coisa que tem. Mas essa história de autoridade, falar grosso, com gente que tem pouco poder, com gente mais fraca, e se afinar na frente de poderosos, essa história está fazendo escola no Brasil.
É um presidente que bate continência para a bandeira americana. Um presidente que fica de frente da TV aplaudindo quase de joelhos o discurso do brutamontes Donald Trump. Mas quando chega na hora de agredir jornalistas, de praticar agressão sexual vergonhosa contra jornalista, quando chega na hora de agredir funcionário público, o seu ministro dizendo que funcionário público é parasita, quando chega na hora de tirar direitos, ele se enche de coragem. A mesma coisa é o governador de São Paulo, João Dória. Aqui, às vezes, eu vejo, deputada Beth Saão, uma briga, parece que é um arremedo de briga entre PSDB e o partido do Bolsonaro. O Dória apoiou o Bolsonaro, depois fez de conta que não apoia, depois faz de conta que não quer nada. Eu vou falar uma coisa, se o Dória quer se diferenciar do Bolsonaro, a primeira coisa que ele deveria fazer é parar de agir como o Bolsonaro. A cabeça dele, quando ele estimula a violência da polícia, a cabeça dele é a cabeça do Bolsonaro. Quando ele envia essa reforma da Previdência para tirar direitos, é a cabeça do Bolsonaro. Portanto, Dória, você e Bolsonaro são exatamente a mesma coisa. São banana do mesmo cacho. Não tem diferença alguma entre vocês. A única diferença de vocês é querer. Ô líder, ontem você trouxe água para mim, você podia providenciar de novo. O Carlão também trouxe ontem. Mas olha, a única coisa que pode diferenciar é ele tentar ser diferente no que faz. Mas eu pergunto, qual é a ideia de Dória para o tamanho do Estado? Quando se fala de reforma da Previdência, está se falando exatamente disso. É a mesma filosofia, que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado tem que ser enxuto, que o Estado não pode ficar dando abrigo para uma série de serviços que não é tarefa dela, que tem que privatizar. Nobre deputada Leci Brandão, todas as vezes que um cidadão, uma cidadã, ouve falar de Estado enxuto, não, enxuto está certo, mas em Estado tem que sair, que tem que privatizar, você sabe o que você tem que ler nas entrelinhas? Você tem que ler menos educação para o povo que precisa, você tem que ler falta de saúde para o povo que precisa, você tem que ler menos segurança e você tem que ler serviço público de péssima qualidade, porque a primeira coisa que eles fazem é querer desmontar o serviço público. E o começo disso é retirar direito dos servidores. É o caminho mais curto que eles encontram, para fazer valer o interesse do mercado. Quando se fala que servidor público, professor, sabe? Que as pessoas são parasitas. Na verdade, ele está querendo que esse Estado vire inteiro escola particular. Vire hospital particular. Sabe, que aqueles que garantem segurança, tem gente aqui que enche a boca para falar de segurança, mas não vê no concreto a situação dos policiais militares. Não vê. E pode ter certeza, vem aqui gente agredir o óbvio do óbvio do óbvio. Gente que vem falar do que aconteceu na escola Emílio de Barros ontem, ao lado da minha cidade de Osasco. Aquilo é o maior escândalo, sabe, uma violência inominada. As pessoas deveriam ter vergonha de defender aquilo. Deveriam ter vergonha. Não importa quem é o menino. A primeira coisa que os fascistas fazem é deformar a biografia das pessoas. É querer criminalizar quem não tem crime algum. É querer... Você sabe o que aquele menino estava fazendo ali? Por que começou? Começou porque ele estava querendo estudar e a direção negou vaga para ele. Se ela quisesse alguma coisa, não tivesse, ela procurasse outra vaga. Não resolver dessa forma violenta, cruel, covarde que foi resolvida. É por isso que exige punição. E eu fico olhando aqui às vezes, gente aqui que vem aqui falar
que professor não tem educação, como se ter educação fosse ficar quieto diante das injustiças. Olha, a educação não é só o que você sabe escrever, o que você sabe fazer de conta, ou o que você sabe de lições de história, de ciência, de geografia. A educação é preparar as pessoas para um mundo justo, para ser cidadão. E se os professores não der exemplo, os alunos que eles formarem vão ser piores do que eles. Por isso que não se conforma. Nós não somos um país de baixar a cabeça. E os professores têm dado um exemplo de luta e resistência sob o comando da nossa querida deputada Bebel. Tem dado um exemplo de resistência. Eu fico olhando às vezes aqui, Beth, alguém vinha aqui falar o seguinte: ah, mas ele tinha antecedentes criminais, ele tinha passagem pela delegacia. É por isso que ele tem que morrer e apodrecer na cadeia. Eu pergunto o seguinte: se essa lição apregoada aqui servir para todo mundo, o presidente da República que ele apoia não chegaria nem nos pés da rampa do Palácio do Planalto. Não chegaria. Porque foi expulso do Exército Brasileiro, por organizar atentados dentro do Exército Brasileiro, porque é misturado com a milícia criminosa e assassina do Rio de Janeiro, porque protege testemunhas, porque ameaça testemunhas e protege os seus bandidos. É por isso. É por isso. E ainda encontra guarida em parte do Poder Judiciário. Por isso que eu hoje acho que é hora da gente fazer a reflexão. Aproveitar primeiro e entender por que tem primeiro e segundo turno de votação. Tem que se pensar se é justo alguém que entrou na carreira de professor, ou na carreira de médico, ou de enfermeiro, ou de auxiliar de enfermagem, ou da polícia militar, civil, bombeiro, sabe? Se alguém que entrou nessa carreira com uma expectativa de direito claro, eu fico perguntando se é justo que no meio do caminho a regra seja mudada e não seja garantido sequer regra de transição para as pessoas que vão mudar. O que há de justiça nisso? O que eu quero apelar para os 57 deputados e deputadas que votaram ontem, eu quero apelar para o senso de justiça, deputada Janaína, no sentido de que nós não vale a pena para ninguém, para deputado nenhum, por maior que seja a vantagem que vai receber, por maior que seja a quantidade de emendas que vai levar para a sua cidade pensando em ter votos, não vale a pena ter qualquer vantagem para cometer tamanha injustiça. Não vale a pena. E é para essa reflexão que eu quero convidar os deputados e as deputadas. Sabe, o que nós estamos fazendo aqui não pode, não deve ser um ato de agrado ao João Agripino Maia. O que nós estamos fazendo... Maia não, Dória. Mas é a mesma coisa. O que deve fazer aqui... Para concluir, deputado Emílio. Concluindo, deputado, presidente. O que nós devemos fazer aqui é o exercício da reflexão, que a votação entre o primeiro e o segundo permitem. E eu espero e confio que o espírito público dos deputados, porque aqui não é lugar de quem defende interesse privado. Para concluir, deputado aqui é lugar de quem defende interesse público. Deputado Emílio. Espero que garanta a vitória do funcionalismo do Estado de São Paulo. Com a palavra...